Olá, como vai você? Teremos agora um panorama sobre o livro de Gênesis. Vem comigo. O livro de Gênesis. O autor do livro de Gênesis não é identificado. Tradicionalmente, tem-se sempre achado que o autor foi Moisés. Não há nenhuma razão determinante para negar a autoria mosaica de Gênesis. O livro de Gênesis não afirma quando foi escrito, mas a data da sua autoria é provavelmente entre 1400 e 1440 a.C., entre o tempo que Moisés conduzia os israelitas para fora do deserto até próximo à sua morte. O livro de Gênesis tem sido, por vezes, chamado de semente enredo de toda a Bíblia. E a maioria das principais doutrinas da Bíblia é introduzida de forma de semente no livro de Gênesis. Junto com a queda do homem, a promessa de Deus, a salvação e a redenção é registrada. Isso tudo encontramos em Gênesis 3,15. As doutrinas da criação, a imputação do pecado, a justificação, a expiação, depravação, a ira, a graça, a soberania, a responsabilidade e muitas outras são abordadas nesse livro de origens chamado Gênesis. Muitas das questões da vida são respondidas em Gênesis. 1. De onde eu vim? Deus nos criou. Segunda pergunta respondida: por que estou aqui? Nós estamos aqui para ter um relacionamento com Deus. Isso está em Gênesis 15, 6. Terceira pergunta respondida no livro de Gênesis: para onde eu vou? Temos um destino após a morte. Está em Gênesis 25, 8. Gênesis é atraente ao cientista, ao historiador, ao teólogo, à dona de casa, ao agricultor, ao viajante e ao homem ou mulher de Deus. É um começo adequado para a história de Deus, de seu plano para a humanidade, a Bíblia. Em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse é um dos versículos chaves de Gênesis. Também tem Gênesis 3:15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu semelhante. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 12, versículos 2 e 3 também são um dos versículos-chave. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei
os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um outro versículo-chave de Gênesis é Gênesis 50, versículo 20, que diz assim: Vós na terra intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O livro de Gênesis pode ser dividido em duas seções: a história primitiva e a história patriarcal. A história primitiva registra, primeiro, a criação; segundo, a queda do homem; terceiro, o dilúvio; e quarto, a dispersão. A história patriarcal registra as vidas de 4 grandes homens: Abraão, Isaque, Jacó e José. Deus criou um universo que era bom e livre do pecado. Deus criou o homem para ter um relacionamento pessoal com ele. Adão e Eva pecaram e assim trouxeram o mal e a morte ao mundo. O mal aumentou de forma constante em todo o mundo, até que houve apenas uma família em que Deus encontrou algo de bom. Deus enviou então o dilúvio para acabar com o mal, mas salvou Noé, sua família e os animais, tudo isso na arca. Após o dilúvio, a humanidade começou novamente a se multiplicar e se espalhar por todo o mundo. Deus escolheu Abraão, através de quem ele criaria um novo povo escolhido e eventualmente o Messias prometido. A linhagem escolhida foi passada para o filho de Abraão, Isaque, e então ao filho de Isaque, Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e os seus 12 filhos tornaram-se os antepassados das 12 tribos de Israel. E em sua soberania, Deus fez com que o filho de Jacó, José, fosse enviado para o Egito, como resultado das ações desprezíveis dos seus irmãos. Este ato, projetado para o mal pela perversidade dos irmãos, foi por Deus destinado para o bem e eventualmente resultou em Jacó e sua família sendo salva por José de uma fome devastadora, pois este havia adquirido grande poder no Egito. Muitos temas do Novo Testamento têm suas raízes em Gênesis. Jesus Cristo é a semente da mulher que irá destruir o poder de Satanás. Isso está em Gênesis 3,15. Tal como acontece com José, o plano de Deus para o bem da humanidade, através do sacrifício de seu filho, foi concebido para o bem, apesar de que aqueles que o crucificaram tiveram más intenções. Noé e sua família são os primeiros de muitos remanescentes retratados na Bíblia. Apesar de desvantagens esmagadoras e circunstâncias difíceis, Deus sempre preserva um grupo remanescente dos fiéis para si.
O remanescente de Israel retornou a Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Deus preservou um remanescente através de todas as perseguições descritas em Isaías e Jeremias. Um remanescente de 7.000 sacerdotes foram escolhidos da ira de Jezabel. A fé demonstrada por Abraão seria o dom de Deus e a base de salvação para os judeus e gentios. O tema predominante de Gênesis é a existência eterna de Deus e a sua criação do mundo. Não há nenhum esforço por parte do autor de defender a existência de Deus. Ele simplesmente afirma que Deus é, sempre foi e sempre será o Todo-Poderoso sobre todos. Da mesma forma, temos confiança nas verdades de Gênesis, apesar das afirmações daqueles que o negam. Independentemente da cultura, nacionalidade ou língua, terão que prestar contas diante do Criador. Não obstante, por causa do pecado introduzido ao mundo pela queda, somos separados de Deus. No entanto, através de uma pequena nação, Israel, o plano redentor de Deus para a humanidade foi revelado e feito acessível a todos. Alegramo-nos com este plano. Deus criou o universo, a terra e todo ser vivo. Nós podemos confiar que Ele pode lidar com as preocupações em nossas vidas. Coisas terríveis e injustas podem acontecer em nossas vidas, como aconteceram com José, mas Deus sempre vai fazer surgir um bem maior se tivermos fé nele e em seu plano soberano. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.